Não aparece. Apareceu. Pronto, Apareceu, deu certo. apareceu aí para vocês? Deu certo? Sim. Tá ótimo, Tá então. Pronto, já foi. É aqui. Então, beleza, gente. Eu vou começar, que o horário está bem avançado. Eu queria dar primeiro boa noite para todo mundo e, de coração, agradecer a presença de vocês aqui. O motivo dessa reunião, mais do que tirar dúvidas de todo mundo, dentro da possibilidade, e apresentar um pouquinho o que a gente planeja aí, não só para esse ano, mas para os próximos anos, já que a gente foi reconduzido aí agora com a Simone Araújo aí como vice-presidente, é nesse momento em que as coisas deram uma piorada de novo, tentar manter o ânimo de todo mundo um pouquinho para cima. Tá? Eu confesso que há uns 15, 20 dias atrás eu dei uma desanimada, eu dei uma sumida, assim, e de repente eu me dei conta que eu estava me deixando abater um pouquinho pela situação que piorou de novo. Então, é hora da gente levantar a cabeça e continuar com o que a gente planejou em janeiro, no início do ano, quando a gente tinha ideia de começar já a nossa temporada assim o quanto antes. Na verdade, a gente deveria estar começando agora no dia 20, né? Mas isso, obviamente, não vai ser possível. Tá? Então, assim, a gente vai começar fazendo uma apresentação que o Marcos vai colocar aqui para mim, do que a gente planeja para os próximos anos, como é que a gente pretende trabalhar, e explicar para vocês como é que a gente funciona na federação. Eu não pretendo me estender muito, certo? Porque eu quero dar a chance para vocês perguntarem dúvidas que vocês têm sobre o funcionamento da federação, como ela funciona, como é que eu faço para me vincular, como é que eu faço para isso, ou como é que vocês fazem aquilo, de onde é que vocês chegam em tal decisão, tudo isso para a gente é importante vocês saberem. Tá? Então, essa primeira apresentação é a minha sobre planejamento estratégico, depois a Karina Sodré, que é a nossa diretora médica, também vai falar algumas coisas sobre a parte médica. Marcos, a apresentação dela está numa apresentação separada, correto? Isso, né? Tá. Beleza, então. Sim, é exatamente isso. Tá. Então, pode passar aí para o primeiro slide, Marcos. Pode ir embora. Vamos embora. Então, assim, uma coisa que tem que ficar clara para todo mundo é que a gente não trabalha sem planejamento. A gente fez isso na primeira gestão, a gente fez isso agora no início da segunda, a gente teve uma reunião inicial de 4 horas, no dia 16 de janeiro, a gente contratou pessoas da área de gestão, da área de planejamento, para nos ajudar, no caso, o pessoal do IE+, a Daiane e a Patrícia. Então, com a participação aí de 20 ou 25 pessoas, então foi muito produtivo. Pode continuar. Basicamente, essa é a nossa missão, nossa visão e nossos valores. Vocês já devem ter visto isso em alguns outros lugares, eu vou deixar aí para vocês lerem, eu não vou ficar lendo, senão a gente vai sair daqui depois das 10 horas da noite. Eu não gostaria que vocês sumissem da reunião antes do final. Tá? E isso vai ficar disponível para todo mundo. De antemão, a gente com o microfone ligado aí, pessoal. Vou pedir para desligar. Me dá lá um fone que não dá para ouvir ele, não. Não? Ai, desculpa. Errei. Mas mesmo assim. Peraí. Ainda desliga. Então, basicamente, a nossa proposta sempre foi fazer a federação voltar a ser a referência nos esportes aquáticos, tanto no Ceará como a nível de Brasil. Então, de que a federação fosse como uma entidade respeitada. Pode passar. Esse é o nosso organograma de hoje. Aqui em verde, todo mundo que foi de alguma forma eleito, ou aqui as pessoas que foram indicadas pela direção nos cargos de diretoria. E o que acontece? A gente tem um conselho técnico. O conselho técnico, ele é um órgão da federação dentro do estatuto. Ok? Vocês podem ter a mais absoluta certeza que toda e qualquer decisão técnica, antes de ser comandada, antes de ser publicada, ela passa pelo conselho técnico. Todos os regulamentos, todos os programas de prova,
todas as datas de competições, todos os locais de provas são decididos pelo Conselho Técnico, obviamente com a aprovação da direção dentro da viabilidade técnica e logística e financeira do assunto em questão. Porém, nada é decidido pela diretoria da federação sozinha. Então, quando alguém vem para nós e diz, a federação, eu sempre me remeto aos treinadores. Eu digo, consulte seu técnico. Foi feita uma reunião com o sentido de aprovar essa ou essa decisão que você está me reclamando que não está correta. Tá? Então, esse tipo de entendimento eu gostaria que de passar aqui para vocês. Tá? E aqui a gente tem toda a nossa equipe que opera a federação, certo? Que é a equipe de operação de eventos, o departamento de marketing, o departamento de TI e a secretária da federação, que no caso é a Alessandra. Tá? Então, de novo, não esqueçam que toda e qualquer decisão referente a regulamentos, a programas de prova, data de competição, local de competição, ordem de programa, como a competição vai ser disputada, tudo isso passa pelo Conselho Técnico. Nunca é decidido pelo presidente, pela vice, pelo diretor técnico, de forma nenhuma. Ok? Então, esse cuidado a gente tem. Continua, Marcos, por favor. Em preto, a gente tem aquilo que a gente se propôs a fazer de 2017 a 2020. Em vermelho, é o que a gente quer continuar fazendo a partir de 2021. A gente conseguiu resolver vários problemas administrativos, a gente renegociou dívidas, hoje a gente tem um nome limpo e a gente tem equilíbrio financeiro. Feito isso, a gente tem que regularizar a situação funcional de alguns colaboradores, a gente precisa de uma nova sede e estamos já em trabalho de reformar e atualizar o estatuto nosso, que ele é absolutamente jurássico. Já temos uma comissão formada trabalhando nisso. Na época que a gente começou, a gente tinha um problema de comunicação muito sério, e a gente melhorou isso substancialmente, mas aí depois a Sabrina vai falar mais sobre isso, a gente ainda precisa melhorar mais o nosso engajamento do público jovem, entre outras coisas. Pode passar, Marcos. A gente investiu na manutenção do material eletrônico. Como vocês sabem, a CBDA entrou em colapso em 2016. Desde 2013, mais ou menos, a gente não recebe um equipamento eletrônico da CBDA. Então, o que a gente tem que cuidar. Então, a gente cuidou do material eletrônico. Daqui para frente, a meta é trocar todo esse material eletrônico até final de 2022. A gente já está trabalhando nisso. Acabou de aparecer uma mensagem aqui que o Camilo acabou de decretar toque de recolher, mas eu não quero nem pensar nisso agora, gente. Deixa quieto. Então, a gente quer trocar esse material eletrônico todinho até o final de 2022, no máximo 2023, se necessário, com recursos próprios, participação da comunidade, mas ele não vai muito mais longe do que ele já foi até hoje. A gente se propôs a resgatar as maratonas aquáticas para a federação. Hoje a gente tem um campeonato cearense, um festival sólido, mas a gente tem um problema muito sério, e a gente vai tratar disso depois. A gente não tem atletas de base nadando a nível nacional. Então, a gente é muito cobrado, porque a gente tem um campeonato brasileiro de maratonas aquáticas aqui, mas a gente não tem um atleta, não é nem ganhando medalha, é participando de Copa Brasil ou Campeonato Brasileiro. Nós não tínhamos, até 2020, um atleta, só na etapa que era disputada aqui. Isso está sendo um problema para a gente. Tá? Não vou falar mais adiante sobre isso também. Pode ir, Marcos. A questão hoje para a gente não é a estrutura da entidade, mas nem o funcionamento, a credibilidade, tudo isso a gente já superou. O nosso tendão de Aquiles é como trazer de volta as pessoas para os eventos de competição, as crianças em especial. Tanto em maratona aquática, como em piscina, como em polo aquático, a gente tem que criar de novo a cultura do esporte competitivo na cidade, no estado, de alguma forma. Nós perdemos isso de 20 anos para cá, e é essa a meta que a gente tem. Continua, Marcos. Vai passar. Então, é mais ou menos esse ciclo aqui que a gente precisa quebrar, que a gente tem uma diminuição do efetivo de atletas e de clubes participantes, e a gente tem que buscar
atletas em outros lugares que não sejam os clubes tradicionais. Vai, Marcos. Então, para a gente, os grandes desafios são aumentar o número de atletas, né? Elevar o nível técnico para além do Norte e Nordeste, não só em piscina, como em maratona aquática, e resgatar as modalidades que estão paradas. Tá? Isso, para a gente, é o fundamental nesse momento. Ok? Vai, Marcos. Isso são alguns detalhes que a gente discutiu na reunião, eu realmente não quero me ater a eles. Por quê? Porque eu vou passar isso aqui depois para vocês, mas assim, o grande problema é o baixo engajamento de pais, mães responsáveis com a competição. A gente tem que ir atrás de quem é realmente o cliente, de quem é o beneficiário-alvo da federação. E a gente parte do princípio que é quem paga a conta, é pai, mãe responsável. Então, a gente tem que começar a descobrir as causas desse baixo engajamento e começar a trabalhar seriamente nisso. Vai, Marcos. Então, a gente tem que definir qual a jornada do atleta, qual a jornada do responsável, como é que ele entra em contato com a federação, como o responsável tem o primeiro contato com a federação, como é que a gente vai fazer isso para tornar isso atrativo para esse pessoal. Vai, Marcos. Então, o objetivo é aumentar o engajamento dos pais, mães e responsáveis e o número de filiados. Tá? Pode passar esse slide aí, senão vai demorar muito aqui. Então, assim, mas vocês estão só falando, tipo assim, sempre se fala disso, daquilo. Não, agora a gente tem algumas metas já planejadas. Vou para trás. Boa noite, Frederico. Está desculpado. Então, uma coisa que foi muito falada é mapear as piscinas que podem ter capacidade de organizar isso, de organizar equipes. A gente ir de encontro a esse público-alvo. Ação em rede social, procurando desmistificar a natação competitiva e capacitar profissionais específicos dentro das escolas, dentro das academias. Evitar aquele caçador de certificado. Não adianta eu fazer um curso de final de semana para 30 pessoas, que as pessoas estão lá atrás do certificado. A gente quer ir atrás daquele cara, só eu quero ser treinador de natação, já tenho um grupo aqui, como é que eu faço? A gente capacita ali 3, 4 pessoas para dar o pulo do gato entre ser professor de natação e treinador. Essa seria uma opção. Vai, Marcos. Pronto. Agora eu vou falar de maratonas aquáticas. Interior sim, Priscila. A gente pretende levar isso para o interior e a gente tem um evento de não federados planejado que não estava escrito ali, mas a gente tem uns eventos de não federados já planejados também, que era para ter começado ano passado, mas infelizmente, devido a tudo isso, não foi possível. Então vamos lá. A gente implementou algumas mudanças nos regulamentos da maratona aquática, para incentivar que os atletas do Ceará participem a nível regional e nacional. E incentivar a participação de base. Então, primeira coisa, a gente está em parceria com o Instituto Esporte Mais para elaborar um projeto de cunho social voltado para maratonas aquáticas. Nosso sonho, nossa meta é ter, na beira da praia, um projeto voltado para iniciação para maratonas aquáticas. Tá? Para crianças e adolescentes. De preferência em bairros de periferia e através de lei de incentivo. Tá? Amanhã eu tenho uma reunião com as meninas, já vai ser a segunda, e a gente vai estar trabalhando nisso durante esse semestre. Vai lá. Vai, Marcos. Tá um pouco pequeno, é ótimo, né? Do infantil em diante, se vocês atentarem ao artigo 17 esse é o regulamento dos melhores do ano da FCDA. Até então, para você ser melhor do ano, da categoria Petis 2 em diante no Campeonato Cearense, bastava você nadar o Campeonato Cearense. A gente não contava as medalhas de Copa Brasil e Campeonato Brasileiro, nem a pontuação que o atleta alcançava fora do estado. Beleza, a gente tem 300 atletas participando das nossas competições de maratona aquática. 100 federados e 200 no festival. Mas a gente não tem atleta nadando fora. Passa aí, Marcos. O que foi que a gente fez? Da mesma forma que é na natação, quando o atleta nadar fora uma competição de maratona aquática, não só ele vai trazer os pontos daquela competição, como se ele ganhar a medalha vai ter essa pontuação extra aqui, nesse box que tem aqui, ó.
Ok? Aí vem a pergunta, mas aí, no Campeonato Cearense, vai continuar tendo o troféu das 4 etapas para a categoria? Vai. Então, assim, o que vai acontecer? Por exemplo, o sujeito nadou as 4 etapas e pontuou mais que o melhor do ano. Pode acontecer, porque o melhor do ano ele pode ter participado de 3 etapas do Campeonato Cearense, mas foi para 2 Copa Brasil e ganhou a medalha lá. E aí ele vai ser melhor do ano, porque ele vai pontuar mais para os melhores do ano. Mas a pontuação do Campeonato Cearense, ela continua normal e continua com o seu troféu. Ok? Isso ficou claro? Principalmente o pessoal de maratona? Ok. Vai, Marcos. No Mirim Petis, nós fizemos o seguinte, os técnicos reclamaram que o Mirim Petis não tinha uma pontuação de melhor do ano para maratona aquática, porque ele só nada um festival. Como o festival ele não entra no melhor do ano, no campeonato, a gente fez algo específico para o Mirim Petis. Mirim 1, Mirim 2, Petis 1, Petis 2, 9 a 12 anos. O que a gente fez? A gente colocou uma pontuação para o Mirim Petis, na prova de 600 e 1.500. Por fora, a gente vai pegar essa pontuação por fora, jogar dentro do sistema da CBDA, e ao final do ano, a gente vai somar esses pontos todinho que esses meninos fizeram para poder chegar no melhor do ano. Isso está claro? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Todo mundo entendeu. Uma pergunta, categoria antes. Desculpa, Diga, aqui é a Estela. Uma pergunta. Então, a gente não vai ter mais aquele melhores do ano por categoria só da natação. Então, a maratona aquática, ela entra na categoria natação. Não, ao contrário. Você vai ter na natação e na maratona aquática. Ah, sim, ok. As duas modalidades. O que a gente fez foi trazer para a maratona aquática o mesmo sistema de pontuação da natação. É isso que a gente fez, porque até então, na maratona aquática, só contava os pontos do Campeonato Cearense, não contava a prova fora. Na natação, a gente sempre contou os pontos locais e os pontos de fora. Entendeu? Então, a gente não estava valorizando a Copa Nordeste, a Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, por isso que os atletas não participavam. Então, a gente agora praticamente obriga o atleta a participar de algumas etapas de Copa Nordeste, Copa Brasil, ele vai se sentir mais motivado para participar. Entendeu? Entendi. Certo. Entendeu? Obrigada. Basicamente é isso. Não, é só isso. Tá? E na critério de pontuação... Tá, passa esse slide, Marcos, está confuso esse. Pronto, as pontuações vão ser essas, elas vão estar no regulamento do festival, certo? Essa pontuação vale só para o Mirim Petis, tá? Isso aqui é a colocação geral, essa é a colocação por categoria, e essa aqui é a colocação geral. Tipo assim, já aconteceu muito na prova de 600 metros. Chega lá um Mirim 2 e ganha os 600 metros. Então, ele vai ganhar os 26 pontos mais os 9. Vai ganhar 35. Entendeu? Só para ficar claro. Beleza? Porque aí você privilegia a parte técnica também. Pode ir, Marcos. Não tem descarte nas etapas das maratonas nossas. Alguém perguntou, a gente não descarta a prova. No Campeonato Cearense, a gente não descarta a prova porque são somente 4 etapas. Até hoje a gente não sentiu necessidade disso. Ok? Mas nos campeonatos brasileiros de Copa Brasil, como são 6, 7 etapas, e envolve viagem, aí eles consideram que sim, é justo o descarte. Vamos lá. Prova de 200 metros iniciantes. Essa é uma prova nova, essa é uma prova com custo bem baixo, tipo R$30, medalha de participação para todos, saiu da água, recebe uma medalha, é para aquelas pessoas que nunca nadaram na vida. Essa é uma prova que já estavam me pedindo há mais de um ano, mas a gente ia começar com ela no ano passado e não deu certo, e é a partir de 7 anos. É para a gente realmente incentivar a meninada, as pessoas a entrarem no mar e perderem o medo. Ok? Segue em frente. Isso aqui é importante para quem é Mirim Petis, na natação. Tem que atentar ao item 7.1. O atleta Mirim ou Petis
para ele ganhar o troféu melhor do ano, ele tem que ter nadado pelo menos uma vez ao ano todas essas provas aqui. Ou seja, durante o ano ele tem que participar pelo menos uma vez do 100 ou 200 medley, do 200 ou 400 livre, do 50 ou do 100 de costas, do 50 ou do 100 de peito, ou do 50 ou do 100 borboleta. Por quê? Para evitar a especialização precoce, que é muito comum quando o atleta ele se foca muito em ganhar um troféu, uma coisa específica, uma medalha específica. Isso obriga tanto o atleta quanto ao treinador, isso foi sugestão dos próprios treinadores de base, obriga o atleta a participar em todas as provas e aprender a nadar bem os 4 estilos, né, que é o correto nessa idade. Segue o baile aí. Vamos lá, perguntas frequentes. Já tem calendário confirmado? Não, somente quando eventos foram liberados. Eu acabei de ver a mensagem aqui que já vai ter toque de recolher. Como funciona o desconto na anuidade do atleta? Algumas pessoas estão fazendo confusão, então, para que fique bem claro, eu vou falar bem devagar. Todo mundo que se filiou, ou renovou, ou se vinculou, antes do dia 18 de março de 2020, lá no ano passado, antes do fechamento da cidade, na quarentena, que pagaram o valor integral, esses têm um desconto de aproximadamente 40% esse ano, de acordo com o regimento de taxas. Não me perguntem os valores que eu não lembro de cabeça. Tá? O que acontece? O sistema ele não dá o desconto direto, porque ele não permite que a gente coloque vários valores, eu só consigo colocar um. E a gente tentou isso, mas não dava certo. Então, lá no sistema, por exemplo, tem R$105 de filiação. Então, o valor é 65 para quem tem desconto. O que ele vai fazer? Ele vai pagar via depósito, esquece o boleto. Simples assim. Para a Alessandra não está sendo simples, mas é o que a gente tem, certo? Posso usar o último atestado da última edição das maratonas, desde que emitido até novembro, dezembro do ano passado, porque a nossa temporada vai até novembro, a gente calcula aí 12 meses, se tivesse sido emitido no finalzinho de novembro do ano passado, ainda passa, tá? Mas o ideal é que seja de dezembro do ano passado, antes da maratona. Os eventos Norte e Nordeste brasileiros, calendário, está confirmado. Gente, vai depender da situação de cada cidade daqui para frente. O nordestinho nosso aqui está confirmado? Não sei. Maratona do dia 28 de março? Não sei. Certo? Então, a gente está em compasso de espera. Beleza? Alguma pergunta? Estamos com dificuldade por não haver calendário por causa do Bolsa Atleta. Não tem como ter calendário. Eu não posso lançar um calendário que eu não vou cumprir. Não tem como. Hoje mesmo eu estava em discussão, eu estava discutindo com o rapaz que faz o nosso site de inscrição. Eles quer falar? É só, para quem fez a pergunta, eu falei com o pessoal do Bolsa Atleta, tudo a gente coloca a confirmar. Eu falei com o pessoal responsável, federal, CPB e estadual, tudo a confirmar. Coloque as competições presentes no calendário, aquela que o filho do atleta quer participar, coloque a confirmar. Entendeu? E assim, a gente tem um calendário publicado no site. Não sei se o Marcos chegou a publicar o último. O Marcos publicou esse último que a gente fez aí com tudo? Todos os calendários estão publicados apenas com um mês. Um mês a confirmar a data. Mas Tu tem aquele último Excel que a gente fez quando a CBDA publicou, que tu fez bem bonito com tudo, até o final do ano, mas um monte de data confirmada. Eu tenho o PDF dele, tu pode subir ele no site, a gente compartilha, e aí você passa o seu calendário certo. Oficial, mas tá 80% das datas a confirmar, porque não tem como a gente... É que assim, já está no site, já está no site. Para vocês entenderem como a agonia de vocês é a nossa agonia, em janeiro, a gente pediu as medalhas do Abertura, pediu os troféus do dia 28 de março, pedimos os troféus dos melhores do ano.
E a gente não sabe quando vai realizar, está tudo em casa, já chegou tudo. E já estamos pagando, mas a gente não sabe quando vai poder fazer. A propósito de Melhores do Ano, para que fique registrado, nós vamos esperar a liberação de eventos para entregar os troféus do ano passado. Nós não vamos fazer com os nossos atletas, isso de entregar troféu online. Eu, sinceramente, prefiro esperar até junho, se for o caso, até maio, mas entregar na mãozinha deles, porque isso não é justo. Tá certo? Então, não me interpretem mal com relação a isso. Heloísa, qual foi a tua pergunta aí da maratona online? No calendário novo, tenho a confirmação do 27 e 28 da Maratona Mirim Petis, indoor. Eu Vai sei, fazer Heloísa. em Fortaleza? Heloísa, assim, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho um e-mail, tá, que vem direto do grupo de retomada do Estado, certo? Eu esqueci de printar ele. Ele é claro quando ele diz que não pode ter evento de nenhuma natureza. O máximo que a gente pode fazer é fazer uma competição online que nem a gente fez outra vez, em horário de treino e tal. Mas vamos ver como é que ficou esse decreto agora de hoje, que eu nem sei como é que ficou, para a gente decidir isso com o conselho técnico depois. Mas a gente pode marcar uma reunião do conselho para a gente resolver isso, tá certo? Essa tinha sido uma ideia minha. Eu tinha pensado. De que fazer cada um... podemos pensar alguma coisa, nem que seja uma competição online, alguma coisa do tipo, essas crianças que não têm. Se a gente quer movimentar a maratona aquática, e base principalmente, é uma baita de uma oportunidade. E fazer... mas eu não sei até que ponto a gente pode reunir tantas pessoas assim, entendeu? Mas vamos pensar. Pessoal, alguma pergunta com relação a isso que eu apresentei até agora? Não. Passa o próximo. Pessoal, é assim que a gente se sente às vezes. Eu adoro essa foto aqui, ó. Essa foto eu acho o máximo, entendeu? Porque é assim que a gente se sente às vezes, certo? Mas reclamar disso, e esses dias eu ouvi essa frase, seria como o peixe reclamar que a água está molhada, né? Então, se eu estou aqui é porque eu escolhi estar aqui, então a água está molhada, é assim mesmo, faz parte do jogo, certo? O que a gente pede a vocês, e peço de todo coração, é que qualquer reclamação que vocês tenham a fazer para a gente, que vocês façam para a gente mesmo, entendeu? A nossa comunidade ela é relativamente pequena, todo mundo tem acesso, ou a mim, ou a Simone, alguém. Eu prefiro que olhe na minha cara e diga assim, Sanches, que medalha horrorosa é essa? Do que escreva isso numa rede social sem antes falar comigo e saber o que aconteceu. Então, assim, foi o que eu disse aqui no início. Por exemplo, programa de prova, eu não invento da minha cabeça, o Roberto não inventa da cabeça dele, a Simone, a Sabrina, ninguém inventa da cabeça. É o conselho técnico que diz qual o programa de prova da competição. Aí o atleta vem e reclama do programa de competição. Aí eu digo assim, professor técnico, e vamos entender por que nessa competição tem esse programa de provas e no próximo vai ter tal programa de prova. Por que nessa competição a gente usa essa medalha e na próxima nós vamos usar tal medalha. Uma vez aconteceu uma coisa bem engraçada com relação a essa situação, em 2017, quando a gente não tinha um tostão no bolso, a gente comprou 20 troféus de índice técnico. Só que a gente não tinha experiência, eu comprei um troféu de 15 centímetros, ele era desse tamanho. Quando a caixa chegou na federação, que eu abri e tirei o primeiro, me deu vontade de chorar. Eu botei de volta e nem abri o resto. Me sentei na cadeira, a Beth ainda era secretária e a gente botou a mão na cabeça e disse, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Eu disse assim, faz o seguinte, você só tira esse troféu na hora que for para premiar. Pelo amor de Deus, gente, que vergonha. Fizemos isso. Não adiantou. Teve no mesmo dia, um atleta recebeu e meteu o pau na rede social. Eu chamei o atleta na federação, pedi desculpa, pedi para ele não fazer mais aquilo, e disse assim, a mesma sensação horrorosa que você teve, eu tive, eu morri de vergonha, e disse assim, eu cometi um erro, eu comprei o troféu errado. Eu queria baratear o troféu porque não tinha dinheiro,
o troféu é ruído. Se ele tivesse falado comigo antes, eu teria evitado todo um processo. Então, não tenham medo de chegar e dizer assim, não, eu não gostei disso por aqui, pode melhorar aqui, certo? Porque várias cabeças pensam melhor. Certo? A gente teve isso agora na hora de comprar a medalha para a abertura. A gente ia comprar uma medalha, a Simone chegou e disse assim, essa medalha está feia. Deixa eu ver os modelos. Pegou outra, quando a medalha chegou, você está vendo que era melhor? Então, eu acho que todo mundo ajudando fica bem mais tranquilo, tá bom? Marcos, eu acho que minha parte acabou aqui, né? Eu já vou inverter aqui, vou tirar aqui daqui, eu vou abrir o da Karina. Deixa a Karina apresentar, qualquer coisa de vocês a gente vê o que faz aí, porque eu estou com medo de ficar muito longo aqui. Olha aí que foto bonita. Essa foto tu roubou de mim, né? Eu tenho uma igual. Essa é a minha, que eu bati lá em 2017 no CFO. Essa é a tua, a minha também é bonita que essa. Ei, sim, eu estou tentando descobrir o negócio todo. Pronto, Sanches, posso ir? Vai embora, pode ir. Tá, Jó. Então, pessoal, boa noite, tá? Meu nome é Karina Sodré, vocês já me conhecem. A minha maior credencial para estar na federação não é nenhuma desses títulos que tem aí na abertura, é porque eu sou a mãe da Júlia Sodré, da Julinha, acho que todo mundo conhece, né? E a ideia desse esclarecimento sobre o atestado, digamos assim, surgiu de uma discussão dentro da diretoria, né? Que falaram assim, porque nós estamos em pandemia e a federação exigia um atestado numa época dessa, como é que a gente vai providenciar, está todo mundo com medo de sair, todo mundo com medo de ir para consultório, como é que a gente vai fazer? Então, a gente percebeu que, na verdade, todo mundo tem muita dúvida o que é esse atestado, né? Pode começar, Marcos, pode passar. Então, a primeira coisa que eu quis trazer, pode passar. Então, a primeira coisa que eu quis fazer foi exatamente qual é a diferença entre um atestado e essa avaliação de início de temporada que todos os artigos e o mundo inteiro chamam de avaliação pré-participação ou APP. Então, quando você vai no médico, que você trabalha, o que você faltou o dia de trabalho, ou que você faz alguma coisa, né, que você precisa de um atestado, isso é um atestado simples, é um atestado de comparecimento que a gente faz rapidamente, né? Muitas vezes o paciente vai embora, esquece, e no outro dia a gente pode fazer, entrega. Então, isso é um atestado, tá? Na verdade, o que a federação pede todo o início de temporada não é esse atestado. Existe até, acho que todo mundo conhece, quem já fez exame admissional ou demissional, existem alguns atestados, você vai lá no centro, né, e paga não sei quanto e você consegue esse atestado. Mas a ideia da federação, com certeza, quando ela instituiu, ela não queria esse tipo de atestado. Pode passar, Marcos. O que a federação pede é uma avaliação pré-participação. Pode passar. Que é uma avaliação que todas as grandes equipes e todos os grandes clubes, eles fazem no início da temporada ou da pré-temporada. Então, aqui a gente vê essa manchete, né, do jornal O Povo, mostrando aqui um atleta do Fortaleza, mostrando que eles estão fazendo os exames de início de temporada. Então, quando a federação pede o atestado, na verdade, ela não está pedindo aquele atestado que você paga ali para conseguir. Ela está dizendo assim, olha, vamos fazer uma avaliação bacana de início de temporada, já que vocês são atletas, para vocês terem segurança de nadar, para a federação ter segurança de ter os atletas, né? E quando a gente fala quem deveria pedir essa avaliação pré-participação, na verdade, nem deveria ser a federação, né? Sem nenhuma crítica, mas os clubes, os técnicos e os próprios atletas é que deveriam pedir para fazer essa avaliação de início de temporada, porque a maior parte do tempo os atletas eles estão no clube, eles não estão sobre a direta coordenação ou gerência da federação, né? Pode passar. E o que é a APP? Então, quando a gente vai olhar nos artigos científicos, não existe o nome que é usado, tanto em português como em inglês, é APP, que é essa avaliação pré-participação, que é uma avaliação médica que já tem critérios bem definidos, ela é sistemática, ela é uniforme,
né, tanto aqui no Brasil como outras sociedades de cardiologia e de medicina do esporte do mundo inteiro fazem, tem protocolos de avaliação, e essa avaliação ela é feita antes do início da temporada, antes de um atleta começar a primeira vez a fazer um exercício físico, como também ela é feita anualmente, ela é feita de tempos em tempos. E essa avaliação ela tem o objetivo de dizer que a saúde do atleta está ok, né, e liberar o atleta para aquela atividade, ou de repente dizer, nós avaliamos alguma coisa que precisa de correção, que precisa de um esclarecimento, ou de repente chegar num momento que ele diz, olha, você tem alguma condição que contraindica de você fazer uma atividade física no grau de atleta, pode passar. E os objetivos da APP, quando a gente estuda, são 2 grandes objetivos, que são prevenir as doenças cardiovasculares, e o outro grande objetivo da APP é prevenção de morte súbita, tá? Além desses 2 grandes objetivos, nessa avaliação de início de temporada, a gente pode diagnosticar também doenças que diminuam o rendimento do atleta. Por exemplo, anemia é uma coisa bastante comum em mulheres em idade reprodutiva, então as meninas que já menstruaram, é bastante comum a gente ver no consultório, praticamente todo dia eu atendo mulheres com anemia, e ela pode diminuir o rendimento, e outra doença comum, principalmente em mulheres, é o hipotireoidismo, que também pode diminuir o rendimento do atleta. Então, eu não só quero diagnosticar coisas raras, mas nessa avaliação eu também posso diagnosticar coisas que eu tratando, eu vou melhorar o desempenho do meu atleta, tá? E dependendo da equipe, por exemplo, nas grandes equipes de futebol, ainda existe uma avaliação para prevenção de lesão osteomuscular, tá? Pode passar. Pode passar. Então, pode passar. Então, eu quis trazer um pouquinho para vocês entenderem o que é morte súbita, né? Então, a morte súbita, a primeira coisa que eu quero falar, deixar bem claro para vocês, é que ele é um evento raro, tá? A incidência, quer dizer, o número de novos casos de morte súbita, tem aqui nesse quadrinho aqui abaixo, é muito baixo, de uma forma geral, né? Acaba aumentando um pouco a partir dos 35 anos, quando as pessoas chegam na meia-idade, né? E a morte súbita é aquela morte que acontece durante o exercício, quando está sendo praticado, ou até 1 hora após a execução do exercício, que é o tempo de recuperação, tá? E apesar de ser um evento raro, a gente, quando acontece um caso de morte súbita, é um evento muito catastrófico, tanto para a família, como para a comunidade que aquele atleta participava, como para a sociedade, porque a gente sempre se pergunta, meu Deus, se ele é um atleta que é o auge da forma física, como é que acontece isso? Então, eu trouxe para vocês aqui essa primeira manchete, são manchetes verídicas, né? Esse foi um rapaz de 19 anos do futsal que faleceu ano passado, teve uma morte súbita, e aqui eu acho que todo mundo conheceu, acredito que grande parte conheceu, tive a oportunidade de treinar com a Bernadette, e a Bernadette, ela teve uma morte súbita quando ela estava fazendo um treino até leve, e ela teve uma morte súbita, tá? E realmente é uma grande pena. Pode passar, mas todas as vezes que eu falo, ou que eu dou aula, ou quem me conhece, sabe que eu não gosto de aterrorizar ninguém, né? A gente precisa saber que existe, isso faz parte do objetivo da APP, mas é raro, tá? A morte súbita, graças a Deus, é raro. E o que eu preciso avaliar quando um atleta, quando ele vai fazer um APP? Tá? A gente divide os atletas em 2 grandes categorias. Pode passar, Marcos. Nos atletas que têm abaixo de 35 anos, que é nessa primeira... Pode passar, Marcos, que eu acho que vão aparecer uns retângulos. Não, pode voltar, então. É porque eu tinha deixado algumas coisas marcadas, e aí pode voltar, por favor. Então, a gente divide os atletas em 2 grandes grupos. A gente divide os atletas, aqueles abaixo de 35 anos e acima de 35 anos. Isso não sou eu, tá, gente? Tudo que eu estou falando é a literatura tanto do Brasil como a literatura mundial.
Quando eu estou lidando com atletas jovens, atleta abaixo de 35 anos, o objetivo da APP é fazer o diagnóstico principalmente de doenças congênitas, principalmente cardiopatias congênitas, doenças do coração, que a pessoa já nasceu com ela e que muitas vezes elas são assintomáticas. E aí a gente vai lembrar que o atleta, ele é uma pessoa que realmente todo dia é submetida a uma sobrecarga, um aumento de frequência cardíaca, que se ele não fosse atleta, talvez ele não descobrisse, né? Então, nessas pessoas jovens, o principal objetivo é descobrir essas doenças congênitas. No Brasil, a principal causa de morte de atletas, de morte súbita, atletas jovens, é uma doença chamada cardiomiopatia hipertrófica, que é um coração que o ventrículo fica muito espesso e com isso você não consegue ter um enchimento adequado e não faz com que o coração tenha o que ele tem que fazer, que é gerar o débito para todo o organismo, que a gente chama de débito cardíaco, tá? Tem uma outra doença que eu trouxe, esse outro gráfico azul e vermelhinho aqui, que é uma doença que, vou contar uma historinha para vocês entenderem, tá? Que é a displasia arritmogênica do ventrículo direito. Então, na Itália, a partir da década de 70, 80, começou a se observar que vários atletas jovens morriam. E a incidência de morte súbita em atletas jovens na Itália superava em muito a média mundial. E sempre que acontece uma coisa muito inusitada, a primeira coisa que a ciência faz é observar e tentar descobrir por quê. E descobriram que nesses atletas dessa região da Itália, né, que é da região do Vêneto, todos esses atletas, eles morriam dessa displasia arritmogênica do ventrículo direito. Então, o que é isso? É uma alteração do coração, que ele tem uma área que, em vez das fibras normais cardíacas, tem uma substituição por um outro tecido, e com isso você tem arritmias e você tem outras alterações, tá? E para você ver como a APP é uma coisa importante, esse gráfico mostra em azul, são as pessoas normais, e em vermelho é a curva de mortalidade antes de descobrirem e antes de fazer os protocolos de APP para os pacientes na região da Itália, e à medida que foram publicados os estudos e se descobriu qual era o problema e que a APP poderia ajudar, a mortalidade dos atletas jovens na Itália passa a ser menor do que a mortalidade da população geral. Então, para você ver que diagnosticar uma doença tanto individualmente como a nível populacional, pode diminuir mortalidade, tá? E quando a gente olha o outro grande grupo, que são as pessoas acima de 35 anos, a nossa principal preocupação passa já a não ser as doenças congênitas, a gente passa a pensar nas doenças coronarianas, né? Hoje, as pessoas, a partir, por volta dos 40 anos, né, a gente começa a ver que elas começam a ter alguns problemas cardíacos. Pode passar. Pode passar. Fala isso para a minha galerinha, né? Então, pessoal, quem é que deve realizar a APP? Então, essa tabelinha, todos os técnicos já conhecem bem, que é a classificação do que é um esportista. Então, eu, Karina, sou esportista, eu faço caminhada, faço uma corrida leve, eu sou esportista. Pela minha idade, que eu não vou revelar publicamente, né, eu já tenho que fazer uma avaliação, não como atleta, mas eu tenho que fazer por conta da minha idade. Mas, pode passar, Marcos, acho que nem vai aparecer, eu tinha botado umas carinhas aqui, né, que eram as carinhas que os que já são realmente esportistas competitivos ou os que são realmente atletas que se enquadram nessas categorias, eles devem ter essa avaliação. E eu coloquei essa fotinha super simpática aqui do lado, que são as pessoas que, principalmente, se todos os atletas têm que fazer a avaliação, principalmente a galera da maratona, é muito importante, porque a maratona, ela força muito, é uma distância muito grande, e o meio que o maratonista aquático, obviamente, faz a atividade dele, é um meio que ele pode não ter o socorro naquela hora que ele precisa. Então, eu coloquei na minha apresentação original, se todos os outros dois levaram uma carinha, nesse daqui eu coloquei 10 carinhas,
que é o grupo das maratonas que deve ter mais atenção, tá? E quem é o médico? Quando você pergunta, Karine, quem é o médico que eu vou procurar para fazer minha APP? Então, você pode procurar um cardiologista, você pode procurar um médico do esporte, né? E aí diz, Karina, mas eu não tenho um convênio, como é que eu faço? Então, procure o posto de saúde perto da sua casa, ele vai lhe examinar, você fala que é atleta, ele pode pedir os primeiros exames para você, né? E você tem uma avaliação médica, tá certo? Pode passar. E o que é essa APP? Como é que é realizada a APP? Então, essa APP é realizada com 3 coisas, tá? Com a anamnese, que é a história que o médico colhe, a gente chama de anamnese, tanto a história pessoal do atleta, como a história familiar, a gente vai ver que é super importante, o exame físico e os exames complementares, tá? Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, como nos Estados Unidos tudo é custo-benefício, eles recomendam que seja feito só anamnese e exame físico, e se você detecta alguma alteração nesses 2, aí você partiria para exames, tá? A sociedade europeia, ela já é um pouco diferente, e como tem o dado histórico da Itália, ela já recomenda que, no mínimo, seja feito um eletro para todos os atletas, tá? E pode passar. E o que a gente vê exatamente na anamnese? Existem todos os protocolos, os estudos que falam sobre a APP, ele já tem um estudo brasileiro de 2013, que é a recomendação brasileira, eu até coloquei a referência, tem algumas coisas que o médico pergunta, você tem falta de ar, você tem palpitação, você tem dor quando você faz esporte, tem várias coisas. Mas outras coisas importantes são o uso de medicamento, porque alguns medicamentos podem não só diminuir o rendimento do atleta, como eles também podem prejudicar o rendimento dos atletas, e a gente tem que lembrar que nós estamos vocês, né, eu não sou atleta, mas os atletas, eles podem ser, se forem para uma competição nacional, ou se forem chamados até para outras competições, eles vão ser submetidos a exame de doping, e alguns medicamentos entram na lista do doping, tá? E alguns medicamentos até comuns. Outra coisa super importante é a história familiar, tá? Porque algumas doenças e algumas causas de morte súbita, elas são familiares, então você pode ter histórico na família, né? E tem algumas outras doenças, como, por exemplo, síndrome de Marfan, algumas outras coisas, que têm padrões familiares, acontece dentro de membros da mesma família, e o histórico familiar acaba sendo importante. Além disso, o exame físico é imprescindível. Todos os dias na universidade eu digo para os meus alunos, não existe atendimento sem exame físico, né? E um exame físico bem feito, ele pode detectar muita coisa. Para os que já estão acima de 35, medida de pressão é super importante, não só para eles, mas para todos, e outras coisas que fazem parte da consulta normal, o peso, a altura, pressão, frequência cardíaca, ausculta cardíaca, respiratória, tá? Então, isso é o básico dessa anamnese, pode passar. Então, assim, nos Estados Unidos, realmente, essa APP é composta dessa parte, que é a anamnese e exame físico, e em outros países, outros exames são solicitados, pode passar, Marcos. E aqui, não vai aparecer, vocês observem só esse último quadrinho, que realmente é o quadrinho dos profissionais. Então, isso aqui eu tirei da recomendação brasileira, que é uma recomendação conjunta da Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Medicina do Esporte, e ela recomenda que para crianças e para adultos jovens, o mínimo que tem que ser feito é anamnese, exame físico e pelo menos um eletro de 12 derivações, tá? É o eletrocardiograma, é aquele exame simples, barato, né, que todo mundo tem acesso, e muitas vezes o cardiologista faz durante a própria consulta, tá? Nos pacientes a partir de 35 anos, essa anamnese ela é um pouco mais completa, porque aí a gente já vai atrás de sinais e de sintomas de doença coronariana, tá? E aí já começa a se pensar se vale a pena fazer um eco, que é aquele exame que as pessoas conhecem como ultrassom do coração, para ver forma, para ver tamanho do coração, para ver outras alterações, tá? Pode passar.
E depois, a partir dos 35 também, principalmente nas pessoas acima de 50, aí já começa a se pensar mais fortemente no teste ergométrico, tá? Aí fala assim, Karina, mas eu nunca tive nada, meu filho é jovem, então só para compartilhar com vocês, eu falei lá para a diretoria, a Júlia precisou fazer uns exames agora por conta do projeto das maratonas aquáticas, ela sempre faz avaliação todo ano, e no eletro desse ano a gente achou uma alteração, não chegava a ser um atraso de condução do ramo direito, ela tinha um distúrbio de condução do ramo direito, e o médico da CBDA disse, olha, ela tem que fazer um teste ergométrico, né? Então, ela fez um teste ergométrico agora, em janeiro, tá? Não deu nada, graças a Deus, mas para vocês verem que realmente a gente tem que ficar atento, tá bom? E aí, só para finalizar, gente, eu tinha 10 minutos, acho que eu já passei, tá? Mas vamos só para finalizar. E com relação ao Covid, então, a pergunta que as pessoas se fazem, eu tive Covid, né? Eu preciso de algum cuidado para voltar a treinar? Então, acho que vocês devem ter começado a ver como tudo no Covid, tudo é novo, né? Não tem estudo forte, não tem estudo que a gente fala de uma qualidade científica muito robusta ainda, mas os relatos começam a aparecer. Pode passar, Marcos. E desde o início da pandemia, começaram a aparecer estudos de relatos de atletas, principalmente atletas jovens, que faleceram após infecção pelo Covid. Acho que isso foi amplamente noticiado, então aqui eu trouxe 2 notícias, né, que até pacientes assintomáticos, eles podem ter dano pelo Covid, né, tem vários, se você colocar no Google, você acha vários, mas um dado super importante foi dessa menina nadadora, isso foi amplamente noticiado, quem acompanha o Alex Pucieldi, ele colocou lá no Instagram dele, né, essa menina de 14 anos que tinha tido Covid e que faleceu, alguns dias depois ela participou de uma competição e ela faleceu, né, e a causa não ficou bem esclarecida, se foi do Covid ou se tinha alguma coisa. Karine, o que é que tem a ver o Covid com o coração? Então, assim, o Covid, para ele entrar dentro da célula e realmente usar a maquinaria da célula para ele se replicar, ele tem um receptor, e esse receptorzinho, ele está no miocárdio, ele está no coração. Então, começaram a aparecer esses relatos de que o Covid poderia causar uma miocardite, né? Quer dizer, uma inflamação do músculo do coração. Como eu falo para os pacientes, tem vírus que gostam de nariz, tem vírus que gostam de garganta, tem vírus que gostam do coração. O Covid gosta de várias coisas, né? Gosta do coração, gosta do pulmão, gosta dos rins, exatamente porque nesses locais, nesses órgãos, tem esse receptorzinho que acopla muito bem com aquela proteínazinha do vírus, né? Aquelas espículas que o vírus tem, né? Que são as spikes, né? Que a gente fala, tá? Então, não se sabe, isso é um dado muito novo. O que se achou também é que realmente algumas pessoas que faleceram por Covid, nos achados pós-mortem, foi achado que tem miocardite, né? Então, a partir desses dados que ainda são muito iniciais, e no final do ano, acho que em setembro, outubro, pode passar, Marcos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia emitiu uma normativa, né, emitiu uma diretriz, que a gente fala, né, orientando como é que você deve proceder se você teve Covid e você é atleta. Pode passar, Marcos. Acho que é o penúltimo. Pode passar. Pronto. Então, aqui, Marcos, se você conseguir aumentar um pouquinho para eu conseguir. Então, assim, de uma forma bem geral, como é que ele recomenda? Então, ele recomenda dividir os pacientes em 3 tipos. Se você teve um Covid leve, tá? Que é essa partezinha verde, vá para a sua avaliação. Já alguns atletas daqui já me procuraram, eu não faço avaliação, eu não faço APP, mas como eu sou amiga de várias pessoas, algumas pessoas me ligaram e perguntaram, Karina, fulano teve Covid, o que é que a gente deve fazer? E eu orientei, tá? De antemão, eu não faço APP, eu não sou cardiologista, quem me conhece sabe que eu não dou atestado, tá certo? Não é antipatia, mas é porque é uma responsabilidade, tá?
Então, esses pacientes, eles têm que fazer uma avaliação mínima antes de voltar, tá? Passar no médico, fazer uma avaliação, fazer a ausculta, fazer um eletro de 12 derivações, isso é importante. E tem um marcador, que é um marcador de dano celular, de dano miocárdico, que é esse exame chamado troponina, né? E fala, Karina, mas eu tive o COVID muito leve, eu não tive nada, eu só tive... Mesmo assim, você deve fazer, porque alguns estudos mostram que a lesão miocárdica, ela pode não acontecer na mesma hora da infecção, naquele quadro respiratório, e ela pode acontecer até algum tempo depois, tá? E a troponina, se você tem uma inflamação do miocárdio, você tem liberação dessa enzima que é chamada troponina, e você pode fazer o diagnóstico. E muitas vezes a miocardite, ela é assintomática. Às vezes o paciente pode ter falta de ar, pode ter palpitação, pode ter uma dor tipo anginosa, mas algumas vezes ela é assintomática. Se você teve um COVID moderado, o que é COVID moderado, Karina? São aqueles pacientes que chegaram a ter insuficiência respiratória, que chegaram a ter dessaturação, precisaram ser internados, mas não chegaram a ir para a UTI, tá? Então, esses são os quadros moderados. Nesses pacientes, além da avaliação médica, do ECG de 12 derivações e da troponina, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que seja feito um eco, tá? Que é a ultrassom do coração, e dependendo da alteração, se tiver alguma alteração, solicitar uma ressonância magnética, né, de miocárdio, tá? Que isso pode ser feito. Se for normal, você pode ir fazendo retorno gradual às atividades, isso é outra coisa importante, né? Quem teve Covid e vai voltar, lembra também que as pessoas pararam muito tempo de fazer atividade, então não pode voltar de uma vez, então vai fazendo o retorno gradual até conseguir ter a atividade plena, né? E realmente, se der alguma alteração que seja sugestiva de miocardite, aí tem que ficar em acompanhamento, tem que fazer tratamento, tem que fazer tudo bem direitinho, tá? E se o quadro de COVID for um quadro grave, realmente, assim, a avaliação tem que ser bem mais minuciosa. A recomendação, acho que, não sei se tem escrito aqui, afastamento por 3 meses das atividades, tá certo? E tem que fazer um segmento bem criterioso também, tá bom? Pessoal, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Pode passar, Marcos, para o último. Então, era só isso que eu queria trazer para vocês. Fico à disposição, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá bom? E façam as suas avaliações, né, dos seus filhos, vão fazer bem certinho. Karina, obrigado pela aula grátis, viu? Pela aula gratuita aí, brigadão, viu? Foi massa, muito show mesmo, viu? Trazer você sempre às reuniões aqui, ó. Uma ótima aquisição. Se sentir em Grey's Anatomy foi ótimo. Ei, alguma pergunta, gente? Acho que o tema é bem interessante, né? Podem perguntar, se quiserem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Marcos e Sabrina, eu dou 5 minutos para cada um aí, para a gente não segurar esse povo até 10 horas da noite aí, que senão o governador vem aqui e acaba com a reunião. Mas antes disso, responde o Roberto. O que o Roberto perguntou aí? Ele levantou a mão. Fala, Roberto. Boa noite a todos. Eu queria, na verdade, parabenizar a doutora Karine Sodré. As instruções foram muito úteis, eu acho que, nem dúvidas, eu acho que ficaram informações muito claras, mas, assim, e até de conhecimento que a gente precisa, do porquê da APP. Então, eu acho que foram informações muito úteis e para a gente levar a sério. A gente realmente precisa dar atenção a esses pontos, porque servem para a nossa segurança de uma forma geral, para os técnicos, para os atletas, para os pais, para as famílias de uma forma geral. Então, assim, as informações muito úteis, que a gente precisa realmente ter isso bem à mão. Ainda bem que isso fica gravado, ou a gente grava, ou a federação grava, porque essas informações, olha, parabéns, doutor. Muito bom, muito bom. Obrigada. E eu sempre percebi na história do atestado, né, e me incomodava um pouco exatamente essa busca pelo atestado, né, já aconteceu uma vez que me ligaram, tipo assim, uma noite,
no outro dia acho que encerrava, ou tinha maratona, alguma coisa, né? E quem já convive comigo sabe que eu não dou esse atestado. Disse, olha, me desculpa, eu vou ser até um pouco indelicada, mas não é uma questão do atestado, é uma questão da saúde, né? E é preciso criar essa nova cultura, né? Muitos de nós temos convênio, então não custa. Já sabe que no início do ano vai ter essa avaliação, que é importante essa avaliação. Então, do final do ano para o início do ano, começa a já fazer, né? E aí, só em relação à federação, Santos, não sei agora com essa pandemia como fica assim, a questão do prazo para fazer, entende? E uma outra sugestão é que seja mudado o nome, né? Não seja mais solicitado o atestado, porque senão parece aquela busca louca pelo atestado de R$ 10 lá do centro da cidade, né? Então, Entendo. a federação ter esse cuidado também. Certo. E obrigado, tio Roberto. Deixa eu fazer uma pergunta para a TI que vai entrar agora. A gente consegue, depois eu tenho que falar contigo, Marcos, se a gente consegue separar essa reunião para ver se a gente consegue tirar a aula da Karina e isso separado para publicar separadamente. Mas isso é assunto para depois. Isso é um assunto para depois. Eu vou falar Depois agora. a gente resolve. 5 minutos para você, Marcos. Sim, eu vou falar bem rápido. Não, mas não fala muito rápido não, senão a gente não entende. Não, eu sei. Vai, Marcos. Marcos é o nosso coordenador de TI, vai. O departamento de TI foi criado no início do ano 2020. Foi criado praticamente junto com o departamento de marketing fixamente. Quem sabe, o TI é um conjunto de atividades que é justamente relacionado à computação da federação. Parte de material, parte de segurança e o uso e acesso a elas. Desde que está criado ela, o site da federação foi recriado. Com a pandemia, teve de ter a implementação do famoso G Suite. Uma ferramenta é o Google Meet, que agora está sendo usado para essa reunião, principalmente para o trabalho em home office, e manutenção dos equipamentos eletrônicos administrativos, que é os computadores do presidente e da secretária, que de vez em quando tem que ser feitos manualmente, que antes era um serviço que era pago, já é feito diretamente dentro da própria federação. Aí, atualmente, a federação trabalha com 3 sites, 2 já fixos, que é o site oficial da federação, que é o fcda.org.br. O Portal Marinho é o site que a CBDA deu para a federação, que neles tem as informações para os eventos de nível federados e vinculados que ocorrem na federação. Todos os resultados para os federados estão nesse site, mas também estão no outro. E, além disso, está sendo desenvolvido o portal da transparência da federação, que vai ser terminado, concluído, assim que o estatuto da federação seja reformado e finalizado. Que uma das reformas já seria a parte da transparência da gestão, mais detalhado ainda. E algumas metas seria o avanço dessas práticas em si, a construção de novos sistemas para a federação em competições, em parte de inscrição ou para a realização do sistema, e para a comunidade aquática, além dos sites, é o desenvolvimento do aplicativo da federação em si para os sistemas de telefone atuais, o Android e o iOS. Aí depois eu vou lançar no Instagram da federação, pelo GTV e pelo YouTube, canal do YouTube, um tutorial sobre como ver todos os detalhes dentro do site da federação. Que para não estender muito a reunião, mas também é uma coisa muito importante, porque no site da federação tem todos os resultados desde o ano de 2014. Então dá para todos diretamente, então todos têm esse acesso a ter esses resultados, de tal forma que não precisa ficar perturbando ao Sanches toda a vida. Portanto, qual é o resultado de 2000 e lá vai embora? Onde é que eu acho? Onde é que eu acho? Onde é que eu acho isso? Onde é que eu acho aquilo? Dá independência das pessoas. Aí vai ter um tutorial que vai ser disponibilizado até o final desse mês de fevereiro.
Já estou só me organizando justamente com o calendário com a setor de marketing. Agora é com a Sabrine. Sabrina, se Oi? tu falar, não dá para te ouvir, Sabrina. Então, eu acho que eu vou falar a parte da Sabrina enquanto ela não chega, para antecipar logo. É, no início do ano, depois da reunião geral de planejamento, eu e a Sabrina sentamos para fazer um grande planejamento para o departamento de marketing para os próximo esse ano e no mais tardar no início do próximo, já para ter umas metas criadas, que essas são as metas, que seria a instalação do e-mail marketing, que é um e-mail justamente já notificando a novidade, todas as informações da federação, a, a trabalhar melhor em campanhas e datas comemorativas, se pensar em esteve a padronização das capas, dos destaques do Instagram, a parte de começar a ter logos nos eventos da federação, como acho que pouca gente sabe, mas esse ano na federação é um ano comemorativo, que é o ano que completa 65 anos de maratonas aquáticas no Ceará, é mais antigo maratona do que natação, e alguns outros eventos. A parte de fortalecer parcerias, uma fala que o Sanches já falou antes, que é sobre o público mais jovem, que não tem mais o contato, era ver se é possível a criação de um novo canal de rede social para a federação, que é o Twitter, para se comunicar melhor com os jovens, aumentar o conteúdo. Marcos, licença, dá para ouvir agora? Sabine voltou, pronto, Sabine continua. Pronto. Gente, o Marcos foi muito mais sucinto que eu ia explicar tópico a tópico, ele já pulou um monte. Mas é exatamente isso que ele falou, só introduzindo, né, agora direitinho. Quando eu assumi oficialmente a federação em 2020, mais ou menos, a gente estava mais ou menos com uns 1.700 seguidores, aí hoje em dia a gente já tem um número bem grande, que é de 2.402 seguidores, a gente cresceu bastante, e principalmente, tanto pela federação estando mais ativa, quanto as pessoas percebendo a importância das redes sociais para melhorar a comunicação, né? Então, essa pandemia mostrou muito a importância do marketing, da publicidade, e a gente percebeu também a importância da comunicação da federação, como melhorar. Então, a gente começou em 2020 um trabalho no qual eu e o Marcos, a gente foi realmente quebrando a cabeça, tentando descobrir formas de conquistar o público, de, enfim, nos comunicar melhor. Mas agora, em 2021, a gente estabeleceu essas metas, assim como o Marcos falou, que foi após o nosso planejamento de mídia, né, de janeiro e fevereiro, porque todo mês a gente faz um planejamento de mídia. Essa reunião foi no dia 5 de janeiro, mais ou menos. O Guilherme até olhou essas metas depois, no dia 19, e conseguiu aumentar algumas coisas, né? Ele chegou pra gente e perguntou, e aí? O que é que significa tal coisa, tal coisa, tal coisa? Como é que vocês vão fazer isso? E eu tô aqui justamente para expor, né? Como é que a gente pode fazer isso, enfim. Esse e-mail marketing que o Marcos, ele começou a falar, a gente vai começar a organizar esse banco de dados com todos os e-mails de atletas, pais, técnicos. Vai ser um trabalho de formiguinha. Esse e-mail marketing, ele já existia antigamente, assim, acho que em 2014, 2015, mais ou menos, ele era bem ativo, que eu lembro. Mas a gente tem que atualizar, né? No caso, voltar com esse e-mail marketing. Então, a gente vai ter que sair conseguindo, de alguma forma, dos pais, dos atletas. E aí, eu vou até comentar depois sobre o nosso Forms de comunicação. Vou falar um pouco mais à frente, mas a nossa ideia é justamente nesse Forms estar captando esses e-mails. E aí, trabalhar mais com campanhas e datas importantes. Foi até uma sugestão da dona Karina. A gente já tinha pensado nisso, né?
como seriam essas campanhas publicitárias, no caso. A gente vai focar nas datas importantes dos calendários esportivos e calendários publicitários, e a gente vai estar dando ênfase nos nossos Instagrams. Então, é interessante essa transparência, porque vocês têm na palma da mão tudo que a gente está fazendo. Então, vocês podem ficar atentos a isso também, tudo que eu estou falando, né? Exemplo, uma campanha, o Outubro Rosa, por exemplo, aí colocar a logo com os detalhes rosa, o símbolo da campanha. Campanha não precisa ser necessariamente da data, mas também, como o Marcos já falou, sobre os 65 anos da Maratona Aquática no Ceará, a gente fazer campanhas para competições grandes, para chamar mais atenção, conquistar mais o público, enfim, utilizar uma identidade visual própria, né? Uma logo. E aí o Marcos ele já até fez a nossa logo das Maratonas Aquáticas, ficou muito bonita. Depois vocês vão ver, né? Sem spoilers. Aí criar capas para os destaques do Instagram, eu até mostrei, não sei se vocês chegaram a ver, mas assim que vocês entram no nosso Instagram, vocês conseguem ver aquelas bolinhas. Então, aqueles stories que ficam em destaque, stories que a gente já publicou antes, né? Enfim, a gente botou uma capa para ficar mais harmônico visualmente, ficar mais bonito na nossa identidade visual. Isso aí a gente fez recentemente. A logo das maratonas, como eu já falei, né? É um complemento das campanhas. Fortalecer parcerias e procurar novos patrocínios. Isso é muito, muito importante. A gente já vem fazendo, a gente já conseguiu alguns patrocínios. Por exemplo, do Absoluto, a gente fez parceria com o Puro Açaí. Enfim, e a gente vai estabelecendo essas parcerias e conquistando novas, né? Para a gente poder fazer competições mais atrativas para os atletas e eles disputarem realmente, né? Esse prêmio que a gente dá é mais uma lembrancinha, mas é muito interessante a gente fazer essas parcerias e patrocínios não só para premiações, como também para o todo, né? Então, a gente já tinha um slide explicando quem é a FCDA, os gestores, sua atuação e como essa parceria pode fazer a FCDA crescer mais. Só que a gente precisa atualizar com alguns dados, mas esse slide já existe e botar na nova identidade visual, no caso. Criar um Twitter para a federação visando o público mais jovem. Isso aí é porque é um público que ainda não é dominante nas redes sociais da federação. A gente imagina que, os jovens têm celular, computador, tudo em suas mãos, só que ainda assim não é um público dominante. Quem é que realmente está lá vendo o nosso conteúdo, repostando, enfim, é o público mais velho. E aí a gente está estudando tudo isso, né? Tentando entender qual é o nosso público. E com o Twitter, a gente ainda vai fazer um estudo para ver se realmente é isso que a gente precisa. Porque a FCDA, a CBDA, perdão, ela faz isso. Ela tem o Twitter e fica postando notícias com uma frequência muito grande. O Coach Pulse, ele fica postando o tempo todo. Então, são informações muito rápidas, muito quentes, que seria muito interessante. Mas quem é que estaria vendo essas informações, né, no caso? Então, a gente vai soltar um forms de comunicação para saber como podemos melhorar essa comunicação, né? Quais são as redes sociais que estão sendo funcionais, como as informações estão chegando até vocês. Criar mais conteúdos em diferentes formatos, como Reels, IGTV, YouTube. A gente está tentando buscar fugir dessa automação e da mesmice, né? Publicar sempre uma artezinha parada, estática. A gente pode fazer coisas diferentes, pode publicar um Reels, pode publicar um IGTV, enfim. Então, a gente está trabalhando para fazer isso realmente acontecer, né? Migrar para outras redes sociais, enfim. Utilizar ferramentas para análise de dados, visando melhorar a performance nas redes, o engajamento e aperfeiçoar a comunicação de acordo com o público. Isso aí a gente já começou a trabalhar também, que é através da plataforma MLabs. Então, a gente tem todo o controle dos nossos seguidores, o engajamento, o público, o que é que está dando resultado, né? O tipo de conteúdo que está dando resultado. E aí, a nossa maior problemática, que foi até discutida na reunião de planejamento geral, tanto é que, a reunião, acho que metade da reunião foi falando sobre engajamento, tanto no mundo off quanto no mundo online, né? O engajamento nas redes, justamente dos pais, atletas, enfim. A gente tenta produzir um conteúdo interessante, um conteúdo diferenciado, um conteúdo novo. Mas qual o retorno que a gente está tendo? Está tendo algum retorno para vocês? E o público, ele não interage junto com a gente. A gente tenta produzir algo interessante, mas, enfim. Então, por exemplo, o TikTok, a gente teve 2 equipes participantes só, e a gente imaginava que seria algo muito grande.
Então, a gente fez realmente uma campanha, a gente fez algo interessante, mas ainda assim não teve visibilidade, só que ainda é um objeto de estudo. A gente está tentando entender como a federação funciona, como o público da federação funciona, mas a gente também precisa ter um retorno, né? Saber o que é que dá certo, o que é que não dá. Tanto é que o plano de comunicação vai ser muito importante para isso. E aí a gente tem como maior referência a FBDA, que é a Federação Baiana, né? E aí eles utilizam ferramentas diferentes, atividades diferentes, conteúdos diferentes. Mas qual o motivo? O público participa. Então, aqui é mais um pedido de socorro mesmo. Quem quiser ajudar a gente, interagir mais, curtir, compartilhar tudo, ajuda muito a entender o que é que está dando certo para a federação. Porque o nosso objetivo não é, tipo, número de seguidores, por exemplo. É que a informação chegue até vocês. Então, como a informação chega até vocês, a gente conseguindo mexer no algoritmo do Instagram, do Facebook, enfim. Estou falando meio grego, mas é isso. Engajamento. A palavra é engajamento. E aí a gente entra na reunião de planejamento geral. Pode passar, Marcos. Nessa reunião, ela pautou coisas mais gerais, como eu já falei, mas algumas coisas se repetem. Tanto é que esses textos que estão em negrito são justamente coisas que a gente já havia pontuado na reunião de planejamento de mídia, mas que voltaram à tona nessa reunião geral, né? Que não só a gente do marketing, como toda a equipe da FCDA estava sentindo um déficit, ou que a gente precisa melhorar, de, tipo, começar a produzir com urgência, enfim. E aí, criar um plano de marketing e comunicação, visando melhorar a nossa organização. A gente faz um planejamento de mídia, mas mídia não é marketing. O marketing é o todo, né? A publicidade é uma parte do marketing. Então, e aí a gente vai compreender como a FCDA se comunica e quais são os meios eficazes, mais eficazes, como eu já falei, nesse plano de comunicação que a gente vai lançar forte. Criar campanhas específicas para os responsáveis, isso aí já foi comentado, né? Campanhas. Desenhar vantagens e benefícios para cada público da federação e dar visibilidade. Então, é isso que a gente está utilizando com a ferramenta MLabs. Precisamos compreender o que dá certo, o que é que não dá, e o porquê de não dar certo, no caso. Para vocês terem noção, o Facebook é o nosso maior público em relação ao Facebook e Instagram, por exemplo. O Facebook, ele ganha, por incrível que pareça, ainda muita gente utiliza, e é o público mais velho. E no Instagram, não são jovens que enfim, a maior parte do nosso público é o público entre 25 e 44 anos. E aí, como é que a gente pode equilibrar um conteúdo que seja atrativo para os dois? Entendeu? Então, é tudo isso que a gente está tentando pensar, bolar e quebrar a cabeça mesmo, para saber como é que vai funcionar. Onde estão esses jovens e como conseguimos captar essa galera? Então, entra o Twitter, entra tudo aí. Aí, já cai para o outro tópico, que é o criar planos de captação. Porque a gente tem que chamar tanto novos e novas atletas para dentro das águas, quanto para as nossas redes sociais, né? E aí, qual a importância de seguir a gente? É estarmos todos conectados, caminhando juntos, ou seja, saber o que é que está acontecendo dentro do cenário do desporto cearense e ser chamado para ele, né? Se sentir cativado a ser chamado para ele, sendo atleta, ex-atleta, futuro atleta, enfim. É isso. Aí, próximo slide. Passa, Marcos, por favor. Marcos? Alô, alô, alô? Pronto. Aí eu já coloquei alguns pontos que a gente já está concluindo, ou concluiu, ou está em andamento, né? Trabalhar mais campanhas e datas importantes, a gente já está se baseando no calendário publicitário, tanto é que vocês podem ver uma frequência maior de datas, enfim, o dia do atleta profissional, o dia do esportista, que a gente vai publicar agora, que eu falei até que era um spoiler. Criar capa para destaque do Instagram, que a gente já criou. Criar logo das maratonas aquáticas, a gente já criou. E do 20 cearense, a gente ainda está bolando. E utilizar ferramentas para análise de dados, tá ok também. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, só perguntar. Marcos, coloca lá no organograma da federação de novo, por favor, para mim. Alguém tem alguma pergunta sobre as coisas que a gente falou até aqui agora? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma contribuição? Eu queria
Se alguém falasse alguma coisa aí, se alguém quer falar alguma coisa, fique à vontade. Estou tentando bater uma foto aqui, disso aqui para a gente. Pessoal, eu queria finalizar a... Vai bater foto, Sanches, tem que avisar, viu? Sim, senhora, peraí, vou avisar. Pessoal, vou bater uma foto, tá? Atenção aí, vou bater uma foto. 1, 2 e 3. Deixa eu salvar ela aqui, ver se deu certo. Deu. Só uma internet que caiu aqui um pouquinho. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Deu. Pessoal, é o seguinte... Não, tem que bater a foto de novo, viu, por favor? Tu tá... Ah, meu Deus do céu, tá bom, Roberto, vai. Peraí, 1, 2 e... Todo mundo sorrindo, Priscila sorri. Marcos, abre o olho, Marquinhos. 1, 2 e... Vai. Deixa eu ver se vai sair certinho. Vou botar no grupo aqui, da federação. Sanches, só que vai sair pequenininho, porque tem a projeção. Ah, eu vou fazer depois uma grande, que eu queria essa projeção também. Depois eu faço uma sem apresentação, antes de sair. Gente, sobre tudo isso que foi falado, quero que fique uma coisa bem clara aqui. A federação é tudo isso aqui, ó. Como vocês puderam ver, e essa imagem que a gente quer passar, é que o nosso trabalho é um trabalho em equipe. É porque aqui a gente tem o pessoal da operação, que não pode falar, o Léo... falar sobre os nossos equipamentos, a Alessandra não pode reclamar dos treinadores aqui, de todas as coisas que eles mandam 20 vezes, as perguntas que eles fazem repetidas, a secretaria não pode falar, porque a gente levaria muito tempo, tá? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, isso aqui não é uma coisa fictícia, não é um atestado médico de R$10, isso aqui é uma coisa programada, todo mundo aqui tem função, certo? Desde o Conselho Fiscal, a vice-presidência, todas as diretorias aqui têm funções específicas, logicamente umas trabalham mais, outras menos, de acordo com a demanda, mas a gente não trabalha sozinho, certo? Então, a federação não é do Sanches, não é da Simone, não é do diretor técnico, não é da secretária, ela não é de ninguém, ela é nossa, e ela é feita por um grupo gestor, certo? É isso que eu quero que fique claro para todo mundo, quando falar assim, não há federação. Não, federação não sou eu, é um grupo, logicamente a responsabilidade sempre termina em mim, e isso eu canso de dizer para todo mundo que trabalha com a gente, quando a gente tem algum momento mais crítico, eu digo, gente, quando alguém erra, eles vão cobrar de mim, eu vou ser cobrado. A minha pessoa, a gente tem o sistema presidencialista, eu sou a pessoa que vai ser cobrada, no final das contas. É a minha assinatura que está lá. Então, é esse cuidado que eu sempre cobro de todo mundo que trabalha com a gente. Tá? Mas a responsabilidade aqui é dividida entre várias pessoas e nenhuma decisão é tomada de cima para baixo sozinho. Tá, ok? Então, tudo é dialogado da melhor forma possível com a comunidade para tentar agradar e acertar o máximo possível e cometer o menor número de erros possível para o bem do nosso esporte. Tá certo? Então, Marcos, se você puder terminar sua apresentação para a gente botar uma foto final. A Karine vai se pentear, ó. Marcos, encerra a apresentação, hein? Vai lá. Ah, para tu encerrar a apresentação, homem. Ah, tá. Você tá salvando. Só aparece metade aqui, mas tudo bem, né? Vamos ver quem que vai aparecer aqui. 1, 2 e... Vamos sim, Cícero, com certeza. Vai, vou bater uma foto, vou mandar depois para vocês. Eu bati uma aqui, vou botar no zap. Espera aí. Uma. Vou bater mais uma, tá? 1, 2 e... Vai. Eu vou dizer que saiu uma, duas... Por que sai tão pouca gente na foto, Marcos? Não tem como sair mais gente, não? Eu acho que tem que sair um pouco e fica outra... Acho que não sai todo. Eu acho que é por causa da tua grade. Talvez a gente sair da reunião... É o meu grid, é? Tu tem de aumentar a quantidade de pessoas na grade. Que tu pode botar até 49 pessoas na foto. Como é que eu faço? Tem aqueles 3 pontinhos. Lá embaixo.
Aí lá nos 3 pontinhos está justamente. Alterar layout. Alterar Exatamente. layout. Tá vendo que o meu assessor de TI isso funciona? Alterar layout automático, mosaico, destaque, barra lateral. Lá embaixo tem a Máximo de quantidade de blocos. pessoas. Tá. Aqui, isso. Tu bota pra 49. Aí, É. muito bem. Agora vai. Tá vendo? Meu assessor de marketing ele serve para alguma coisa, tá vendo? 1, 2 e. Vamos sorrir então, todos. Vai lá. 1, 2 e. Vai. Agora eu vou mandar. Sabrina, tu diz aí se ficou boa, tá? Tem outra aqui. Agora é a hora da foto. Ó, de novo. Mais uma só, gente, para garantir. 1, 2 e. Vai. Beleza, gente. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui no chat, aqui, peraí. A gente não consegue botar aqui, não, né? Não. Então, gente, alguém quer falar alguma coisa? Ou estamos resolvidos? Gostaram? Parabéns à FCDA pela iniciativa. Eu acho que esse tipo de informação deve acontecer. A comunidade aquática deve se envolver mais. Eu acho que essa pode ser a primeira de muitas reuniões abertas à comunidade aquática, porque esse tipo de informação é muito útil, tanto do planejamento da FCDA, como também informação médica de utilidade. Então, acho que essa pode ser a primeira de muitas. Ótimo. Acho que podemos continuar. Parabéns à FCDA pegar pela iniciativa. Pegar temas específicos, né? Muito obrigado, Roberto. E um comentário muito importante, na foto eu esqueci de me pentear, mas tudo bem. Tá certo. Sem problema. Fica para a próxima. Pessoal, vou encerrar a gravação para não esquecer, tá certo? Interrompendo a gravação, gente, muito obrigado. Interromper a gravação.